Bem-vindas à nossa aula prática de extensão de cílios. Na aula de hoje você vai aprender o passo a passo de como aplicar a extensão de cílios. A técnica que vamos ver nesta aula é a técnica de volume brasileiro. Vou te ensinar a aplicar fio por fio de acordo com o mapping que foi escolhido para a sua cliente. Nesta aula você vai aprender tudo o que você precisa para aplicar uma extensão de cílios na prática. Vamos comigo? O primeiro passo que nós vamos iniciar agora é a parte da higienização, que é uma das partes fundamentais para uma boa conclusão do procedimento de extensão de cílios. Como que a gente vai iniciar? Vamos iniciar com o pump. Dentro dele, desse frasco, a gente consegue criar uma espuma a partir de um sabonete líquido, preferencialmente um sabonete de bebê, pode ser o Johnson's ou qualquer outra marca neutra, misturado com um pouco de água. Ele que vai dar para a gente a solução de espuma. Você pode aplicar em cima dos olhos. E agora a gente vem com uma escovinha descartável de cílios. Com essa escovinha, eu venho com movimentos girando, como se estivesse penteando os cílios, para que toda a espuma e as cerdas da escovinha possa entrar entre os fios e remover toda a sujeira, toda a oleosidade, maquiagem, tudo que for necessário para deixar esses cílios bem limpo dos dois lados. Isso você pode fazer ao mesmo tempo no início do procedimento. Depois de você se certificar que realmente higienizou corretamente, eu tenho duas opções para que você possa remover essa espuma. A primeira opção são discos de algodão, que você pode utilizar para remover, ou uma opção que acaba sendo mais em conta e até mais higiênica, que é o papel. Eu vou girar, pegar uma parte de um chumaço, fazer como se fosse um quadradinho. Primeiro eu venho removendo o excesso da espuma. Depois eu posso pegar mais um pedaço. E com o meu dosador de água mineral normal, de preferência se você tiver um bebedouro ou uma geladeirinha e conseguir colocar uma água mais gelada, mais fresca, isso é ótimo para que a gente possa fazer melhor a higienização dos cílios. E venho jogando bem devagarzinho a água para remover todo o sabão. Eu preciso me certificar que eu removi tudo. Se precisar, faça uma, duas, 3 vezes essa higienização com a água, para que a hora que a sua cliente abrir os olhos, ela não sinta ardência. Outra coisa importante de lembrar, quando a cliente chega para a gente para fazer a extensão de cílios e às vezes ela não tem o conhecimento de que você vai fazer essa higienização, então você precisa avisá-la o passo a passo, comunicar a ela, pedir para que ela feche os olhos, para que ela não sinta ardência e nem se depare com a espuma dentro do olho. Para finalizar essa parte, eu venho com um ventiladorzinho portátil, tá? Esse aqui ele é recarregável, mas pode ser de qualquer modelo, desde que ele faça a função de estar secando os cílios. E venho secar os cílios da minha cliente. E com o auxílio da escovinha descartável novamente, eu penteio eles para que o vento possa secar um por um, deixando ele bem sequinho para poder receber a cola da extensão de cílios. Finalizei essa parte, eu posso pedir para que a minha cliente abra o olho e para que ela confira se está ardendo. Está ardendo? Não? Se a cliente falou que está ardendo, a gente vai seguir o procedimento para o próximo passo. Caso ela reclame para você que ainda está sentindo ardência,
você vai repetir o processo de lavagem com a água, quantas vezes for necessário, até que ela não sinta mais a ardência nos olhos. O próximo passo é o nosso pad. O pad ele é um acessório que vai abaixo dos olhos e ele impede que os fios de baixo se grudem com os de cima durante o procedimento. Ele nos auxilia a que não haja nenhum problema de grudar os cílios de baixo com o de cima, proporcionando maior conforto para a nossa cliente. Como eu gosto de fazer primeiro um lado de cada vez, eu escolho qual é o lado que eu prefiro fazer. Você pode estar escolhendo o lado que você preferir, não precisa ser necessariamente o que eu vou começar, mas eu coloco só de um lado primeiro. Depois eu abro o olho da cliente quando eu termino e vou e coloco do outro lado o pad. Então, nesse momento, a gente vai colocar primeiro aqui deste lado, que é o lado esquerdo, para iniciar o nosso procedimento, e eu guardo o outro pad para estar usando depois do lado direito. Então, seria esse. A parte menor eu coloco no canto interno dos olhos e a parte maior no canto externo. Venho removendo aqui como um adesivo. Ele tem um gel, então ele cola muito bem na pele. Peço para minha cliente olhar para cima, o máximo que ela conseguir, levantar os olhos para que eu tenha visão total dos fios de baixo. E venho colocando rente aos cílios. Nunca na linha d'água. Evite sempre colocar na linha d'água porque pode machucar a sua cliente. Depois que eu coloquei, que vi que está tudo perfeito, eu peço para ela fechar os olhos bem devagar. Porque quando a cliente aperta o olho com muita força ou rápido demais, ela pode acabar movimentando o pad. Se a cliente reclamar falando que está incomodando o padzinho, você pede para ela abrir novamente os olhos, vai movimentando conforme ela vê que vai ficando confortável, até que ela se sinta totalmente confortável com o acessório embaixo dos olhos. Tudo certo? Agora nós vamos para a parte de escolher quais são os tamanhos dos fios que vamos utilizar na aplicação dessa extensão de cílios. Para podermos escolher quais são os tamanhos, a gente precisa, antes do procedimento, estar conversando com a nossa cliente sobre qual que é o gosto dela, a técnica que ela quer e o efeito que ela quer causar com a extensão de cílios. No caso, como já havíamos visto isso em outra aula, já sabemos que a numeração 12, ela é uma numeração que ela atende muito bem a vários tipos de pessoa que desejam um efeito que apareça, mas que não fique extravagante. E é essa a numeração maior que iremos utilizar hoje no efeito do gatinho. O efeito gatinho é aquele que começa pequeno no começo e vem aumentando de tamanho até o final. Então aqui na minha mão eu já separei todas as numerações que eu vou utilizar, desde o menor até a maior numeração que eu vou utilizar. No caso, nessa extensão de cílios, vamos utilizar do 8 ao 12. Então, eu separei o 8, o 9, 10, 11 e 12. E agora, eu vou mostrar para vocês, na prática, como fazer um mapping desse efeito, que é o efeito gatinho, que ele começa pequeno no começo e vai aumentando de tamanho para o seu final. A gente vai separar assim, sempre de acordo com o tamanho do olho da cliente. Você vai ter que utilizar o seu bom senso, porque nenhuma cliente é igual a outra. Algumas têm olhos maiores, outras têm olhos menores, mais cílios, menos cílios. Você vai ter que ir dividindo as casinhas de cada numeração conforme o tamanho do olho da sua cliente. Por exemplo, aqui eu sei que é o começo, onde eu vou colocar a menor numeração. No caso, 8. Logo em seguida dele, eu venho com a numeração 9. No meio, eu vou colocar o 10. Após o 10, uma casinha com o 11. E no final, para puxar o efeito do gatinho, eu vou finalizar com o tamanho de numeração 12, que é ele que vai puxar o efeito gatinho para o final. Feito todas as numerações para você conseguir acompanhar até onde você pode chegar com cada numeração, vamos dar sequência no procedimento
Agora fazendo um levantamento da pálpebra com a nossa fita. Essa é a Transpor transparente, própria para a extensão de cílios, mas você também pode utilizar o Micropor e outras que existem no mercado, na farmácia, que vão te auxiliar a fazer esse levantamento. O ideal é que seja uma fita que não machuque a sua cliente, principalmente na hora de removê-la. Então eu venho tirando aqui um pedaço que eu vou conseguir fazer o levantamento do olho da minha cliente. Isso são em todas as pessoas, não é só quando a cliente tem uma pálpebra mais caída. Isso são em todas as pessoas para que a gente possa observar com mais clareza a raiz do pelo da nossa cliente. Então eu venho fazendo, ó, eu colo a pontinha bem aqui na pálpebra e venho fazendo esse lifting, puxando para cima, sem abrir o olho da minha cliente, para que isso me dê uma visão mais detalhada de toda a raiz dos fios da minha cliente. Após você fazer o lifting e conseguir enxergar com muita clareza os fios da sua cliente, estar tudo pronto, o pad está colocadinho, vamos para a última parte. E deixe sempre essa por último, que é pegar a nossa cola da extensão de cílios. A cola eu vou estar colocando em um batoque. Esse batoque ele serve para a gente colocar ela em gotas, auxilia a gente porque ele vai no dedo, eu gosto de colocar no dedo indicador. Ela não cai, a cola ela é espessa. Algumas colas elas são mais líquidas, então você precisa tomar cuidado com a marca da cola que você compra. A que eu uso, no caso, ela é um pouco mais espessa, então ela não tem um risco nenhum de estar caindo no olho da nossa cliente. Nunca, por hipótese nenhuma, coloque a cola sobre a testa da cliente, sobre o rosto dela, para que não haja nenhum perigo de cair sobre os olhos, sobre a pele da sua cliente. No batoque, então, eu venho pegar a minha cola, que está sempre dentro do pack dela de proteção. Pego a minha cola, vou chacoalhar ela o máximo possível antes de estar colocando o pingo de cola no meu batoque. Aplico uma gota. Após aplicar a gota da minha cola no batoque, já logo em seguida eu vou guardar novamente ela no recipiente para que não haja perigo dela estar secando. Finalizada toda a nossa preparação para dar início no procedimento, agora sim nós vamos iniciar a colagem dos fios. Então vamos iniciar pegando nossa numeração 12. Eu sempre gosto de começar do final para o canto interno, mas isso não é uma regra, você pode iniciar do canto interno para o final, não tem problema nenhum. Isso não vai interferir no resultado. Então eu venho com a minha numeração 12, mergulho ele em minha cola, somente até o comprimento do fio, onde encontro o V, e venho fazer a colagem no fio por baixo. Perceba que eu nem precisei separar o fio, eu já fui em um fio que já estava separado. Essa técnica, ela é desenvolvida para pessoa que não tem coordenação motora, assim como eu. Estamos acostumadas a ver as pessoas trabalhando com 2 pinças, uma em cada mão. Porém, no tempo que eu estou atuando na área, eu percebo que muitas pessoas não têm coordenação motora para segurar 2 pinças ao mesmo tempo e fazer
esse passo a passo que eu estou fazendo, de isolar o fio, colar o fio da extensão de forma correta. E você pode fazer isso mesmo se você não tiver a coordenação motora para utilizar duas pinças ao mesmo tempo. Aí algumas pessoas me perguntam às vezes, mas a cliente não vai ficar incomodada? As clientes nem sabem que eu estou fazendo com as mãos. No caso, com os dedos, né? Elas não sentem, não têm a sensação de que são dedos que estão separando os fios, porque eu não estou nem encostando na pele delas. Isso é muito tranquilo, não tem problema nenhum. Vai facilitar o seu dia a dia, o seu atendimento. E você vai conseguir se tornar uma profissional, mesmo que você tenha dificuldade em manusear as pinças. Utilizando apenas uma pinça para aplicar o fio nos cílios da cliente. Você pode colar o fio por cima, por baixo ou até mesmo de lado nos cílios natural da cliente. Não existe uma regra correta. Desde que o fio deite completamente nos cílios natural da cliente, aí sim está correto. Com muita delicadeza, vai separando fio por fio, sem medo. Mas eu tô com medo de encostar no fiozinho que tá do lado. Não precisa ter medo. Vai devagarzinho, separando, treinando a sua mão para que ela consiga fazer a separação corretamente. E aqui eu já estou quase chegando na casinha do numeração 11 e já vou trocar a numeração dos fios que eu estou utilizando. Até agora eu estou utilizando o 12, agora eu vou começar daqui para cá a utilizar o 11. Então agora vamos para a casinha do 11, dar continuidade aqui no nosso efeito do gatinho. Da mesma forma, venho separando os cílios. Posso colar por cima, posso colar por baixo, pelo lado. Do jeito que você achar melhor, para que você consiga alcançar o fio sozinho, colando em apenas um cílios natural da sua cliente. Quando um fio não der certo, você não vai passar novamente na cola e tentar colá-lo de novo. Você vai jogar ele fora e pegar um novo.
Outra coisa que não podemos esquecer, o tempo de secagem da nossa cola. Sempre que você for adquirir a sua cola, independente da marca, você precisa observar o tempo de secagem que o fabricante está te sugerindo. No meu caso, a cola que eu estou aqui, ela cola de 1 a 2 segundos. Então, do tempo que eu passei os meus cílios no batoque da cola, eu tenho 1 a 2 segundos para chegar e colar no fio da minha cliente. Vale lembrar também que o nosso fio ele tem que ser colado com 1 milímetro, no mínimo, de distância da raiz. Nunca colar o fio grudado na pele, na pálpebra da cliente. Porque senão essa cliente ela vai ter uma irritação, pode ter até uma inflamação na pálpebra e ocasionar muito desconforto para ela. De início, se você não tem habilidade, tem medo, prefira sempre colar longe, para evitar qualquer machucado, qualquer desconforto na sua cliente. Já estou chegando aqui também agora na casinha do 10. Finalizando a colocação da numeração 11. Para começar a numeração de número 10. Pronto, finalizamos a parte da colocação de numeração do 11, vamos começar agora a colocação da casinha número 10. Agora nós vamos dar início na colocação da numeração 10. Da mesma forma, com muita paciência fazendo a separação. Nunca deixando um fio grudar do lado do outro.
Agora, para a gente finalizar, na numeração do 8, eu vou fazer um lifting novamente, assim como a gente fez aqui no final. Vamos fazer aqui no começo, porque esses cílios do começo, geralmente ele fica bem colado no pad. E quando a gente vai colocando os fios, vai grudando os fios no pad, depois na hora de a cliente abrir os olhos, acaba incomodando e às vezes até arrancando alguns fios. Então o certo é a gente pegar mais um pedaço da nossa fita e fazer um pequeno lifting sem abrir os olhos da nossa cliente, cola um pedacinho lá na pálpebra, dá uma leve puxadinha, só para que esses fios descolem do nosso pad e a gente não tem esse problema deles colarem aqui na parte de baixo. Então vamos continuar colocando a numeração 8. Pode dar uma levantadinha de leve no olho da cliente, dando uma puxadinha só para finalizar esse canto interno, que é um pouco mais difícil de enxergar os fiozinhos. Por último, você pode voltar dando uma conferida para ver se ficou algum fio faltando. E é assim que a gente finaliza a nossa extensão de cílios volume brasileiro no efeito gatinho. Agora, para a gente concluir esse procedimento e poder abrir os olhos da cliente, tirar toda a nossa fita e o pad, vamos finalizar secando com o secadorzinho portátil, até que você sinta que secou por completo para a cliente não abrir os olhos e sentir ardência. Pode ir dando uma penteada com muito cuidado, bem de levinho, lembrando que esses fios foram acabados de colar. Por um tempo assim, de uns 2 minutos a 5 minutos, você mantém essa secagem para certificar de que a cliente não vai sentir a ardência a hora que ela abrir os olhos. Vamos finalizar agora, removendo com muito cuidado a nossa fita, sempre segura a pele da cliente junto, a sobrancelha também, caso tenha colado em cima dos pelos, para você não correr o risco de puxar os pelinhos dela. E por fim, sempre perceba antes se tem algum fiozinho grudado no pad, para que a hora que você remover o pad você não puxe junto os cílios. E vem bem devagarzinho puxando o pad. E a gente pode pedir para a nossa cliente já estar abrindo os olhos. Sempre perguntando para ela se ela está sentindo algum incômodo, se ela está sentindo ardência. Se ela relatar que está sentindo ardência, você pede para ela fechar os olhos novamente e aguardar mais um pouco para que o secador possa estar secando por completo essa cola. Se tiver algum incômodo, você volta, olha fio por fio, vê se você colou todos eles no lugar correto, sem encostar na pálpebra. Porque cílios incomodando é porque está colando na pálpebra. E está finalizado o nosso olho esquerdo. Vamos repetir o mesmo processo do lado direito. Colocar os pads, colocar as fitas, fazer o mesmo mapping. Você pode se espelhar no pad que você fez do lado esquerdo para fazer a divisão das caixinhas das numerações.
Na aula de hoje você aprendeu então como aplicar a extensão de cílios, a técnica do volume brasileiro, o efeito gatinho. Você viu como essa técnica, ela é prática e com a nova forma de fazer que eu te ensinei, usando os seus dedos, sem necessidade de você usar duas pinças ao mesmo tempo, é muito mais fácil? Muitas pessoas não têm coordenação motora para utilizar as duas mãos ao mesmo tempo segurando pinças. Por isso, eu desenvolvi essa técnica que no meu começo foi o que me salvou para começar a aplicar a extensão de cílios. E eu te ensinei nessa aula como você também pode fazer. Aqui também temos um exemplo de como que ficou a foto da extensão de cílios em um olho e o outro olho sem. Você pode ver como que a extensão de cílios ela realça o olhar da nossa cliente. Mesmo quando a cliente ela tem uma pálpebra mais caída, os cílios ele contorna essa pálpebra, deixando com o olhar mais levantado. Então, a extensão de cílios ela é o procedimento perfeito para as suas clientes, para as mulheres que convivem com você, da sua região, da sua cidade, da sua família, para que elas possam levantar o olhar, a autoestima, estarem sempre bonitas, bem arrumadas e com aquele semblante de maquiada e bem levantado. Você pode sim fazer praticando todos os dias. Não esqueça, essa aula você pode revisar quantas vezes você quiser e sempre colocar em prática tudo que você aprendeu para você se aperfeiçoar. Te espero você na próxima aula.